maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Saravá todo dia, saravá você, saravá para mim, saravá Poliana. É, não dá para não falar, né, da fala infeliz do atual ministro do Meio Ambiente, né, que, enfim, disse que desconhecer o trabalho e quem seria, né, o Chico Mendes, e foi mais longe, tratando essa questão como irrelevante. O ministro do Meio Ambiente trata uma pessoa reconhecida no mundo inteiro como uma figura importante do meio ambiente, ele trata como irrelevante. A palavra irrelevante, nesse caso, ela cai num outro lugar, que a questão de educação. A entrevista foi, para a TV Cultura, a entrevista foi um desastre total, né? Tentando consertar a situação, os jornalistas ainda perguntaram, mas o que ele estava lendo, quem eram as referências dele para meio ambiente. Ele não conseguiu citar nenhum livro, nenhum estudo, nenhum grande cientista que pudesse embasar a visão dele de meio ambiente. Ao contrário, ele emparelhou as questões propostas por Chico Mendes com as questões propostas pelos responsáveis pelo agronegócio. Ou seja, ele quis comparar duas coisas que, na verdade, causam tensões diferentes, né? O agronegócio tem outros interesses em relação ao meio ambiente que não o meio ambiente em si. Tudo isso para desembocar na questão eu não sei, é irrelevante, ou seja, é um governo que passa essa impressão de que o conhecimento não tem importância, o conhecimento não é importante. O que é importante é a gente ganhar dinheiro com esse país e vender as nossas riquezas o mais rápido possível, capitalizar nossas riquezas e que esse dinheiro vá para meia dúzia, né? Hoje ele se defendeu, isso repercutiu gravemente nas redes, até o general Mourão acabou se manifestando em relação ao fato, né, dizendo que é impossível, o ministro jamais poderia ter dito uma besteira dessa, e, enfim, e isso que nos traz de novo a pergunta assim, do valor do conhecimento, né? Não só por ele ser um ministro, mas por ele ser um cidadão, né? Parece que todo esse governo Bolsonaro parece ser um elogio à ignorância, né? Quanto mais ignorante, quanto menos você sabe, quanto menos você parece que mais importante você é. Hoje ele saiu, o Ricardo Salles saiu em defesa dizendo que isso era esquerdopata que não tinha o que fazer, que os críticos a ele, esquerdopata ele deve ser, era o Mourão, enfim, pessoas completamente que não tem nada a ver com a esquerda, enfim, que criticaram a fala dele. Ou seja, o grande argumento de toda essa cúpula do governo é que se você não concorda com eles, você é de esquerdopata e você não tem o que fazer. Ou como diz o chefe deles lá, é vagabundo. Ele adora colocar em sílabas. E, enfim, e aí me veio à cabeça o método Paulo Freire, que é um método que não é um método de ensino, que é um método de aprendizado. E vem muito a calhar, até porque essa gente não gosta do Paulo Freire, e eu adoro o Paulo Freire, e muita gente que acompanha a gente aqui tem certeza que adora. E o Paulo Freire dizia que não era um método de ensino, é um método de aprendizado. E esse aprendizado só se dá na interlocução entre o educando e o educado. Ou seja, o educando, né, que seria o professor, ele não está ali numa posição de detentor do saber, ele está ali numa posição de facilitador, ele vai ouvir, né, ele é uma ouvidoria de saberes diferentes do dele,
e para ele poder inserir essa pessoa no universo das letras, essa pessoa precisa dominar, estar consciente da realidade dela. E ela estar consciente da realidade dela acaba fazê-la uma pessoa crítica, e é isso que incomoda tanto as pessoas em relação ao Paulo Freire, as pessoas desse governo, porque eles não conseguem lidar com críticas, eles não têm resposta às críticas, né? Eles respondem às críticas exatamente como os bolsominions das redes sociais. Ah, você é um esquerdopata. Ele não consegue argumentar, tem um argumento mais profundo, sei lá, desdobrado, qualquer coisa, fala qualquer coisa, gente. Não, eles não. Ele é um elogio à ignorância. Você fala uma coisa que eu não gosto, eu chamo você. Ah, você é burro. Ah, você é esquerdopata. Ah, você é comunista. E assim você encerra a discussão e não precisa argumentar. Enfim. Ele ainda no final, falando das leituras que ele tem, ele não conseguiu citar nenhum autor, não conseguiu citar nenhum cientista, ele não conseguiu citar nenhuma pessoa de destaque no meio ambiente. Aí ele dizia, e não conseguiu citar também nenhum nome de livro, ou uma frase, aquelas coisas que ele diz, cite uma frase. Ele não conseguiu, ele falou, estou lendo livros técnicos, e agora eu só estou lendo livro técnico. Portanto, ou seja, ele não faz noção do lugar que ele ocupa, do papel que ele tem e da responsabilidade que ele deveria ter, né? Que ele não tem, ele deveria ter. E para fazer o contraponto a isso, e é por isso que eu falei de Paulo Freire, da questão do conhecimento, da importância do conhecimento, né? O conhecimento não é uma coisa irrelevante, o conhecimento é uma coisa muito relevante, você conhecer qualquer linha de pensamento é muito relevante. Minha mãe dizia que conhecimento não ocupa espaço. Minha mãe disse, porque ela está muito viva. O Rubens Francisco está lá na Guiné-Bissau, que é um país da África, nossa irmã, um país de língua portuguesa, e o Rubens está lá, enfim, para acompanhar todo o processo eleitoral. É um país ex-colônia portuguesa, portanto, nosso irmão de sangue, né? E ele entrevista um rapaz sobre a prisão do Lula. O que tudo isso tem a ver? Isso foi amarrando. A Guiné-Bissau também foi beneficiada pelo método Paulo Freire, do respeito às origens, do respeito à história e à cultura local. O Paulo Freire, junto com os educadores locais, montaram uma estrutura de educação local, no sentido de que os educandos, né, que tinha muito analfabetismo no final, na independência da Guiné-Bissau, os educandos tomassem conta do seu saber, da sua realidade. E a sua realidade é a ferramenta para ele se inserir no mundo, não só das letras, mas do conhecimento, da crítica e do crescimento, do desenvolvimento. E o Rubens está lá para acompanhar, e esse rapaz dá um show de bola para a gente em relação ao Lula, porque o Lula, na época que foi presidente, o Lula criou um programa, né, de interlocução Guiné-Bissau-Brasil, que propiciou esse intercâmbio, né? E ajudou muito. E se tem uma coisa que o conhecimento, a educação, a boa educação e a pureza da alma nos ensina, é gratidão. E esse rapaz dá um show de gratidão. Saravá todo mundo, não deixa de curtir a gente. Segue o Rubens, que ele vai. Solta o Rubens aí, Poliana. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Aqui o nosso representante do Provítimas, aqui em Guiné-Bissau, Alibali. Ele contou aqui uma história sobre o que aconteceu aqui em Bissau por ocasião da prisão do Lula. Eu queria que você dissesse com as suas palavras. Nós ali no Guiné,
principalmente, não estamos felizes sobre a inclusão do Lula, porque Lula é o nosso amigo da Guiné-Bissau. Lula ajuda muitas agentes para ir bolsas no estudo, porque ele que abriu aquela cooperação de Guiné-Bissau-Brasil para formar muitos agentes pobres aqui na Guiné, para resgatar ou para sairmos nessa situação que nós estamos, porque nós ali, sem educação, não há educação. O primeiro desenvolvimento de um país sem educação, o país não pode marchar, não pode andar. Por isso, organizamos marcha para sairmos na rua de Bissau, sexta, sábado, domingo, 3 dias. Aquele marcha, o objetivo da marcha e para marchar contra o prendimento de Lula lá no Brasil, para libertar o Lula, para o Lula fosse libertar o Lula. Por isso que nós saímos marcha 3 dias. Mas isto os brasileiros não conhecem se nós saímos marcha aqui na Guiné, mas nós já saímos 3 dias sobre a libertação de Lula lá no Brasil, porque Lula é o nosso amigo. Lula fez aquela harmonia entre o Brasil, o povo do Brasil com o povo da Guiné-Bissau. Por isso nós vamos agradecer o povo brasileiro, para todo o vosso lá no Brasil, para regressarmos os seus mangas, para vermos quais caminhos que você pode passar para libertar, para Lula para Lula sair de preso, porque Lula é um presidente que sente para o povo, que sente para todo mundo, não é somente o Brasil, mesmo aqui na Guiné. Isso é importante. Obrigado pela entrevista. Ó, gente, isso aqui são palavras que eu não tô. Isso aqui não é uma coisa assim programada, é uma coisa espontânea. Nós estávamos trocando ideias sobre questões administrativas do Provítimas aqui em Bissau, e no bate-papo, né? A gente sentado para tomar uma cerveja e tal, ele contando esses fatos que a gente não sabia. Que o povo de Guiné espontaneamente, 3 dias ocupou aqui essa região, em frente ao consulado, protestando contra a prisão injusta de Lula. Isso foi muito emocionante. Existem umas distorções aí que Lula teria feito investimentos absurdos para desvio de verba, etc. E você vê que aqui o povo sentiu a melhoria, o povo como um povo. Eu não estou diante aqui de um empresário, ele é um estudante de diplomacia internacional, direito internacional, de administração, com muita dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve que caçar uma Constituição, porque aqui não tem arquivo digital, então nós tivemos que encontrar uma Constituição para poder formular alguns pedidos, né, de direitos humanos. E a gente não tinha, então eles têm aqui uma xerox que eles conservaram da última revisão que foi feita em 2014, tudo com muita dificuldade. E graças a alguns investimentos que o Lula fez aqui, para esse intercâmbio do povo guinense, que é muito parecido com a Bahia. Em Guiné é a Bahia escrita, é uma coisa incrível. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência aí. A gente vai mantendo vocês atualizados. Um abraço. Presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silencioso.